de estar perto de vocês. A professora Litiane foi minha colega no mestrado e pessoa brilhante. Fico muito honrada com o convite e por fazer parte dessa nova era, né? Da gente estar aqui, de repente, inaugurando o que pode vir a ser o grande futuro da universidade, essas palestras online. Então, fico muito, muito, muito feliz mesmo com a oportunidade. Cláudia, eu vou tirar o meu microfone, vou tirar a minha imagem, vou deixar você super à vontade e vou começar a colocar os seus slides. Então, à medida que você quiser que eu mude ou volte algum slide, você me avisa, ok? Beleza, combinado. Então, pessoal, fiquem com a professora Cláudia Serpa. Daqui a pouco eu volto para a gente conversar um pouquinho, tá bom? Beijo! Bom, pessoal, para quem nunca me conheceu, não sabe quem eu sou a Cláudia Serpa. Sou professora de Direito Penal e Processo Penal há 15 anos. Dou aula na Escola da Magistratura aqui do Rio de Janeiro. Dou aula no curso Verbo Jurídico de Porto Alegre. Dou aula na Amperja, que é a Escola do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro também. E em outros cursos preparatórios. Dei aula na Estácio por muito tempo, fiz um mestrado, inclusive, na Estácio com a professora Litiane. E eu e a Ana Paula nos conhecemos na Universidade Estácio de Sá. E a Ana é uma grande amiga, é uma grande parceira. E eu estou muito feliz por estar aqui com vocês. Para a gente saber, porque é um negócio tão abstrato esse negócio de aula online e eu não poder olhar para vocês, e enfim, que eu peço para quem vai estar assistindo, quem está participando desse momento, tira uma foto, faz um print da tela, marca a gente, posta, marca a universidade. É um momento interessante, é um momento histórico. Nós vamos falar de uma alteração muito importante na lei, e tanto no Código Penal quanto no Código de Processo Penal. A minha parte coube as alterações no Código Penal e algumas alterações na legislação especial, tá? É claro que a gente não tem como objetivo aqui esgotar o tema, porque é muita coisa. São muitos pontos que o pacote anticrime alterou na legislação. Bom, para quem já passou por esse momento no direito penal e para quem já passou por esse momento no estudo do processo penal, eu sugiro, tanto para o exame de ordem, quanto para provas de concurso, ou até mesmo para quem for advogar no futuro, eu sugiro para vocês que vocês tenham a possibilidade de estar com uma legislação comparada por um tempo. Como assim? Estejam com o Código de 2019 e com o Código de 2020 em mãos. Por quê? Vai ser muito importante fazer sempre um comparativo do que era e como ficou. Para o direito penal, a importância disso diz respeito a hipóteses da retroatividade da lei. Tá? Então, a gente sabe que as normas de direito material, elas vão interferir nas questões da retroatividade da lei mais benéfica. Então, a primeira importância que você precisa dar a isso é você lembrar como era. O Código Novo vai deixar apenas a alteração como ficou. Eles apagam como era. Da mesma forma, se a gente tem algo mais benéfico no passado, isso vai surtir efeitos no direito penal, efeitos esses ultrativos, tá? Então, é extremamente importante que vocês tenham em mente justamente esse ponto para o direito penal. Eu não vou falar nada quanto a processo, porque a Ana depois vai ingressar explicando isso. Mas esse é o primeiro recadinho que eu dou para vocês, porque quando a gente trabalha com o direito penal, a gente tem a questão da lei penal no tempo interferindo sim, tá? Primeira alteração importante que a gente vai falar, que na verdade eu tenho a minha opinião sobre o tema e eu gostaria de externar um pouquinho para vocês, que diz respeito à legítima defesa, artigo 25 do Código Penal. Bom, o artigo 25 traz para você que entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu
ou de outrem. Ana, se você puder botar os slides aí, tá? Se você já puder botar, eu acho que fica mais fácil para o pessoal visualizar, tá bom? Então, o artigo 25 do Código Penal não sofreu alteração quanto ao caput. Então, o artigo 25 não teve qualquer alteração no que diz respeito ao caput. Ele está exatamente como era antes. Mas eu queria que vocês fizessem uma análise exatamente no que eu tenho como legítima defesa. Primeiro, injusta agressão. Então, a gente tem o primeiro requisito como sendo uma agressão atual ou iminente, ou seja, que esteja acontecendo ou esteja prestes a acontecer, onde o indivíduo vai agir para proteger o direito próprio ou alheio. Presta atenção no alheio, porque isso vai ter uma interferência lá no parágrafo único com essa alteração, tá? Usando moderadamente os meios necessários. Então, quando a gente traz esse conceito, primeiro, a gente sabe que vai proteger uma agressão, e a agressão pressupõe uma lesão física que esteja acontecendo ou prestes a acontecer. Repara que o indivíduo pode repelir essa agressão quando aquilo for um direito próprio, então a gente vai ter legítima defesa própria, ou a gente vai ter legítima defesa de terceiros. Essa repulsa à agressão vai ocorrer na medida em que você tenha aquele meio suficiente para repelir a agressão. Além disso, isso tem que ter moderação. Isso já estava no artigo 25 do Código Penal. Essa redação já existia no artigo 25, tá bem? Olha o parágrafo único agora. Observados os requisitos previstos no caput, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele a agressão ou risco de agressão à vítima mantida como refém durante a prática de crimes. Para mim, gente, isso é uma norma explicativa. Por quê? Olha, ele trouxe o agente de segurança, que muitos equivocadamente, quando enxergam agente de segurança, já falam em estrito cumprimento do dever legal. E lembra que não é dever legal de ninguém matar, tá? Então, quando de cara você já olha essa questão, você nesse momento você já... Então, ele já traz algo que antes já era permitido. Se um agente de segurança sofre uma injusta agressão, ou ainda ele visualiza alguém sofrendo uma injusta agressão que esteja acontecendo ou prestes a acontecer, o próprio artigo 25 já autorizava que, desde que ele usasse meios necessários para repelir com moderação, ele estaria agindo em legítima defesa. Então, na minha concepção, esse ponto relativo ao artigo 25 não traz nenhuma grande novidade quanto ao tema. Bom, vamos passar para a questão que envolve a pena de multa. Ana, pode passar, por favor. A pena de multa, vocês têm uma pequena confusão, vocês fazem uma pequena confusão quanto à pena de multa. A pena de multa do artigo 51 é uma das penas que vai justamente funcionar como penalidade principal. Então, a pena de multa prevista no artigo 51, que foi alterado pelo pacote anticrime, traz para a gente uma pena qual funciona como uma penalidade principal. A pena prevista do artigo 49 ao 51 do Código Penal é justamente a pena como penalidade principal. Bom, vamos fazer um pequeno histórico disso para você conseguir compreender como era no passado, bem passado. Antigamente, o descumprimento injustificado dessa pena de multa levava à prisão. Então, antigamente, o descumprimento injustificado da pena de multa tinha uma função como da pena restritiva de direitos descumprida. Então, se eu tinha a pena restritiva de direitos descumprida injustificadamente,
significava dizer que o indivíduo ele tinha a conversão em prisão. Ainda tem, ainda é a previsão no 45, parágrafo 4º. No entanto, no que diz respeito ao artigo 49, a gente teve a pena de multa sendo alterada, e já faz muito tempo, acho que foi em 1996, não permitindo mais que houvesse a prisão do indivíduo quando a gente encontrasse um descumprimento injustificado dessa pena de multa. Bem, essa pena de multa descumprida se transformava em dívida de valor. E pelo fato dela ser uma dívida de valor, o Código Penal dizia que ela sofreria as consequências das penas no âmbito da execução fiscal. Então, você teria uma espécie de... você tinha que seguir a lei de execuções fiscais para que você pudesse, então, analisar o que o legislador penal previu para a pena de multa. Então, o 51 dizia o seguinte: transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se-lhe as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Então, o artigo 51, com a antiga redação, suscitava uma série de controvérsias. Primeiro, quem é competente para a execução da pena de multa? Então, quem vai ser o legitimado para executar a pena de multa? E qual o juízo competente para a execução da pena de multa? Então, essa era uma primeira controvérsia. Muitos diziam o seguinte: apesar dela ser convertida em dívida de valor, a pena de multa, ela tem natureza penal. Mas quem seria o legitimado? Então, era a primeira discussão que a gente encontrava, era nesse sentido. E o STJ firmou um entendimento que a Procuradoria da Fazenda era legitimada para a execução da pena de multa. No entanto, o pacote anticrime, no artigo 51, trouxe uma nova situação. Por quê? Porque o STF, no final de 2018, entendeu que a pena de multa teria natureza penal. E eu não poderia permitir que o procurador da Fazenda fosse executar, numa vara de fazenda pública, uma pena relativa ao direito penal. Isso não trazia coerência. E aí, o artigo 51 do pacote de crime passou a trazer para a gente o seguinte: transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Então, o que o pacote anticrime passou a trazer para a gente, nesse caso, foi o entendimento que o STF tinha tido ao final do ano de 2018, tá? Então, ao final do ano de 2018, a gente passou a ter esse entendimento por parte do STF. E hoje o artigo 51 traz. Então, vai ser executado junto à execução penal pelo MP. No entanto, as regras vão seguir as regras da execução fiscal, no que concerne, inclusive, as causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Uma outra alteração bem pontual foi quanto ao limite de cumprimento das penas, que antes era o limite de 30 anos. Então, o artigo 75 trazia para a gente... Ah, gostei, hein, Ana? Tá prestando atenção, hein? A gente tinha, no artigo 75, um limite de 30 anos. Tá? Então, o tempo de cumprimento das penas não poderia ser superior a 30 anos, e se ele fosse condenado a penas privativas de liberdade, cuja soma excedesse os 30 anos, as penas deveriam ser unificadas para atender o limite máximo desse artigo.
Uma coisa que eu sempre gostei de falar é o seguinte: não é porque o cara cumpriu a pena, cumpriu 30 anos, se purificou e vai poder matar todo mundo. Não é isso. Então, isso já existia uma dúvida. Eu já vou falar sobre isso, mas o que eu quero mostrar é que a gente teve uma alteração desse limite de cumprimento de pena de 30 para 40 anos. Então, não mais vamos ter o limite de 30 e sim o limite de 40 anos. Aqui é um ponto relevante. Por quê? Repara, quando a gente fala que aumentou para 40, piorou para o indivíduo. Se piorou, a gente vai aplicar essa regra aos fatos, atenção no que eu falei, aos fatos praticados a partir de 23 de janeiro de 2020, tá? Então, fatos praticados a partir de 23 de janeiro de 2020, a gente vai ter o limite de 40 anos. Olha o porquê que eu disse para você que é muito importante você ter em mente como era antes e como está agora. Normas de direito material se submetem à questão que vai envolver a ultratividade. Então, se a lei anterior ela era mais benéfica, ela vai se submeter à ultratividade. Então, se liga nisso, esse limite de 40 anos só vai valer para os fatos praticados a partir da data da entrada em vigor do pacote anticrime, que é a Lei 13.964 de 2019. Quando ele traz aqui que, se ele for condenado a penas privativas de liberdade com soma superior a 40 anos, devendo elas serem unificadas, eu disse para vocês que muita gente tinha dificuldade em compreender esses 40 anos, ou, à época, os 30. Muita gente me perguntava assim, mas Cláudia, se ele cumpriu os 40, ele saiu e cometeu o crime, ele vai poder ser preso? Porque ele já ficou 40, né? Não. A gente vai ter essa regra no parágrafo 2º do artigo 75. E o que ele diz? Se, após o início do cumprimento da pena, houver a prática de novos crimes, eu vou, para fins de unificação, eu vou somar a pena desses novos crimes a essa pena e ele vai, o tempo cumprido, descartar. Então, eu vou somar o remanescente da pena à nova pena. Perceberam? E aí, se eu tenho 40 anos, nesse caso, o que vai acontecer? Vai descartar o que ultrapassar os 40 anos. Então, ele não vai se purificar. Senão era mole, né? O cara pegava, cumpria 30 anos e depois saía matando todo mundo. Não pode ser assim, né? A gente não pode também permitir isso. E isso eu não estou ferindo a questão que envolve a prisão perpétua. Eu estou respeitando o que dispõe o artigo 75. Bom, Ana, pode passar. Agora o negócio pega fogo. Primeiro, eu vou falar da regra do 83, mas depois a gente vai falar lá na Lei de Execuções Penais relativa a uma outra alteração que teve, que andou meio que bagunçando e, para mim, em alguns casos, a gente tem, inclusive, inconstitucionalidade nisso, tá? Então, ele traz assim, o juiz poderá conceder livre condicional, isso era como era antes, ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, desde que comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Essa era a redação que a gente tinha no artigo 83, inciso 3. Bom, o 83, inciso 3, ele foi alterado e a situação apertou, tá? Então, a situação acabou dificultando o que a gente pôde ter. O artigo 83, inciso 3, passou a ter a seguinte redação.
O juiz poderá conceder livramento se comprovado bom comportamento durante a execução da pena, não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, e as regras de falta grave estão lá na LEP, Lei 7.210 de 84. Então, as regras que vão envolver a falta grave vão estar lá na Lei de Execuções Penais. Lá eu tenho o rol daquilo que é considerado falta grave. Então, olha só, não basta o bom comportamento durante a execução da pena, mas também ele não pode ter cometido falta grave nos últimos 12 meses. Tem que ficar comprovado um bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Olha só, então a alteração relevante que a gente passou a ter aqui, qual foi? O bom comportamento durante a execução da pena e a questão que envolve a falta grave. Então, nesse caso, a gente passa a verificar, no âmbito do livramento condicional, isso aqui. Mas a gente tem que olhar lá também as hipóteses do 112 que foram alteradas e a gente já vai para a LEP. Mas eu queria que você fizesse uma remissão aí no 83, inciso 3. Então, para quem está assistindo com o código na mão, espero que vocês estejam, é legal você fazer uma remissão ao 112 da Lei de Execuções Penais. Por quê? Porque lá no 112 ele vai falar também de outras hipóteses que envolvem o livramento. E a questão que envolve a falta grave está no artigo 50 da Lei de Execuções Penais também. Então, é importante que a gente saiba como isso vai acontecer. Bem, quanto a outra alteração, então vamos lá, Ana. Quanto a outra alteração, a gente passa a identificar também o quê? Efeitos da condenação. Então, a gente sabe que o Código Penal prevê efeitos genéricos da condenação e prevê efeitos específicos da condenação. Os efeitos genéricos da condenação são efeitos que são aplicáveis a todos os crimes. Quando a gente fala de efeitos específicos da condenação, nós temos os efeitos aplicáveis a alguns crimes. O 91A, ele tá meio, né? Por quê? A meu sentir, esse 91A, ele entra como efeito específico da condenação. Então, ele diz assim, na hipótese, esse não existia nada anteriormente, tá, gente? É importante saber que a gente teve a inserção do 91A, mas eu não tinha essa regra que está trazendo o 91A anteriormente. Na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a 6 anos de reclusão. Então, olhem os dados. Infrações a que a lei comine pena máxima superior a 6 anos. Poderá ser decretada a perda, como produto ou proveito do crime, dos bens correspondentes, a diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito. Então, repare, ele trouxe para a gente o quê? Ele traz pena máxima superior a 6. Então, eu não tenho pena de máxima igual a 6. Ele fala pena máxima superior a 6. Ele fala que poderá ser decretada a perda como produto ou proveito do crime dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito. O que ele está dizendo? Não é possível que uma pessoa que tenha um salário mínimo de rendimento possa justificar uma cobertura na Vieira Soto. Como é que você vai justificar? Então ele diz o seguinte, ó, para mim tem gato na tuba. Esse patrimônio teu é incompatível com a tua renda. Mas você tem a chance de provar diferente. Então, ele diz primeiro o que é o patrimônio do condenado.
Então, ele fala assim, para efeito desse artigo, entende-se por patrimônio do condenado todos os bens de sua titularidade ou relação aos quais ele tenha domínio ou benefício direto ou indireto na data da infração, ou recebidos posteriormente, transferidos a terceiros a título gratuito, ou mediante contraprestação irrisória a partir do início da atividade criminal. Laranja, né? Parágrafo 2º, ele fala assim, você pode provar a inexistência da incompatibilidade ou procedência lícita. Então, por exemplo, o cara ganhou uma herança. Tudo bem, ele pode ter até uma renda de um salário mínimo, mas ele ganhou de um tio rico que morreu de coronavírus. Então, ele vai provar, nesse caso, que aquele patrimônio, apesar de não ser compatível com a renda dele, é um patrimônio que acaba sendo compatível com a herança que ele recebeu. Então, não tem problema. A perda prevista nesse artigo, olha que importante, tem que ser expressamente requerida pelo MP. Então, daqui a gente vai concluir que ela não pode ser automática, o juiz não pode de ofício declarar essa perda. E aí a Ana vai falar muito, creio eu, quando falar da alteração no CPP, da importância do sistema acusatório hoje e a impossibilidade da atuação de ofício do juiz de qualquer maneira. E esse artigo deixa isso muito claro também. O MP tem que requerer. Então, por mais que o magistrado perceba que ali eu tenho uma incompatibilidade, o magistrado não pode decretar de ofício a perda desses bens. Mas não basta que o MP faça isso, ele não tem que requerer. Ele, no oferecimento da denúncia, ele tem que indicar a diferença apurada. Na sentença, aí sim, o juiz vai declarar o valor da diferença e especificar os bens cuja perda for decretada. Então, é importante você lembrar sempre o que tem que ser requerido. Segundo, tem que ser especificada e justificada pelo MP a diferença. Caso contrário, o juiz não pode, de ofício, decretar essa perda. Os instrumentos utilizados para a prática de crime por organizações criminosas e milícias deverão ser declarados perdidos em favor da União ou Estado, dependendo da justiça onde tramita a ação penal, ainda que não ponha em perigo a segurança das pessoas, a moral ou a ordem pública, nem ofereçam um sério risco de serem utilizados para o cometimento de novos crimes. Então, aqui você vai ter a perda em favor da União e dos Estados. Então, aqui é bem claro para quem vai, os bens, para quem vão esses bens. Tá? E aí a União e o Estado vão tomar as decisões cabíveis com relação ao que fazer com isso. Bem, aí entra a questão da prescrição, né? Prescrição é sempre um calo no pé de todo mundo. Aninha, prescrição, por favor. Quando a gente fala da prescrição, primeiro é importante a gente fazer uma diferença entre o que vem a ser uma causa suspensiva e o que vem a ser uma causa interruptiva da prescrição. Quando a gente fala da causa suspensiva ou impeditiva, significa dizer o quê? A prescrição fluiu, veio a causa e quando ela volta de onde ela parou. Então, quando nós temos a chamada causa suspensiva ou impeditiva, a prescrição, quando retoma o seu curso, ela vai retomar de onde ela parou. O artigo 116 do Código Penal, o artigo 89 da Lei 9.099, que trata da suspensão condicional do processo, o 366 do CPP, quando traz o citado por edital, que não comparece nem constitui advogado, traz causas, eles têm causas suspensivas da prescrição. Bom, o que alterou com o pacote anticrime? O 116, quando traz as causas impeditivas da prescrição. Lembrando a você que aqui é norma de direito material. A partir do dia 23 de janeiro de 2020 é que eu posso aplicar isso aqui ao fato
praticado a partir de 23 de janeiro de 2020. E eu quero te lembrar que o STF já se posicionou nesse sentido lá em 2009, quando alterou de 2 para 3 anos o prazo prescricional do artigo 109, inciso 6. Então, o STF já disse que quando a gente fala de prescrição e quando a gente trabalha com a prescrição ela vai seguir as regras de direito material. Então, eu só posso aplicar essas causas impeditivas do artigo 116 aos fatos praticados a partir de 23 de janeiro de 2020. Tranquilo? Então, muita atenção a isso. E aí, ele diz assim, antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre, enquanto não resolvida em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime. Bom, primeiro, é importante a gente saber que na prescrição, a gente tem que lembrar, é importante memorizar, que prescrição significa inércia aliada ao decurso de um prazo. Tá? Então, toda vez que eu identificar a inércia aliada ao decurso de um prazo, eu vou te falar que o prazo prescricional vai fluir. Por quê? Porque quando eu falo de prescrição, a prescrição pode ser da pretensão punitiva ou da pretensão executória. O que é isso? Quando eu falo prescrição da pretensão punitiva, é a pretensão que o Estado tem de exercer o seu ius puniendi. Então, o Estado vai ter o direito de punir e ele tem um prazo para fazer, ou seja, para ele fazer o trânsito em julgado de uma sentença condenatória. Se ele aliar a inércia ao decurso desse prazo, antes do trânsito em julgado, eu estou diante da prescrição da pretensão punitiva. Se for após, eu estou diante da prescrição da pretensão executória. Por quê? Vamos pelo nome. Anexado, aliado ao decurso de um prazo, para quê? Para formar, nesse caso, o exercício da execução daquela sentença que ele conseguiu exercer a tempo com a pretensão punitiva. Ele precisa, dentro de um prazo, executar aquela sentença. Por quê? Porque o réu não pode ficar adierno à mercê do Estado. Tá? Então, quando a gente fala de prescrição da pretensão executória, a gente tem que lembrar disso. E aí o artigo 116, ele diz pra gente o quê? Causas impeditivas da prescrição. Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre, enquanto não resolver em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime. Sim. Por que não vai correr? O que a gente falou? Prescrição não é inércia? Na inércia do Estado, aliado ao decurso de um prazo, se a inércia aliada ao decurso de um prazo, eu não tenho inércia quando eu estou resolvendo no outro processo uma questão prejudicial. O inciso 2, ele diz, enquanto agente cumpre pena no exterior. Essa foi a alteração. Por quê? A gente antes tinha o chamado Estatuto do Estrangeiro. E agora não mais se fala em Estatuto do Estrangeiro, porque ele foi revogado pela Lei da Migração. Por isso que a gente teve a alteração entre Estatuto do Estrangeiro, trocou para exterior. Inciso 3. Agora entrou a novidade. Na pendência de embargos de declaração ou recursos aos tribunais superiores quando inadmissíveis. Olha aqui. Ele não está dizendo provimento de recurso. Para mim, aqui vai acontecer quando esses recursos interpostos demonstrarem um caráter protelatório. Então, o recurso foi ou deserto ou intempestivo. Dentro da análise da admissibilidade do recurso, não do provimento. Então, o inciso 3, ele vai trazer para a gente, do artigo 116, uma alteração. Então, antigamente, isso aqui não era causa suspensiva. O que eu preciso me lembrar? Que eu só vou poder aplicar esse artigo aos fatos praticados a partir de 23 de janeiro de 2020. Parágrafo 1, inciso 4.
enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução, que a Ana vai falar com vocês. Então, de novo, se eu tenho o acordo de não persecução ainda sendo cumprido, significa dizer que não tem inércia do Estado. E eu não posso permitir que o prazo prescricional venha a fluir. Então, ele vai voltar a fluir a partir do momento em que houver o não cumprimento ou a rescisão desse acordo de não persecução. E o parágrafo único, ele vai trazer a hipótese de causa suspensiva no caso da prescrição da pretensão executória, em que ele vai falar assim: depois de passada julgada a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo. Lembra de novo do que eu falei? Prescrição vai ser inércia do Estado aliada ao decurso de um prazo. Se o cara está cumprindo pena em outro lugar, significa dizer que não tem inércia do Estado. Tá? Então, se ele está cumprindo pena por outro motivo, eu não tenho inércia. Então, se você sempre lembra disso, você não erra a prescrição. Cuidado, porque isso aqui não é interrupção do prazo. O que é interrupção do prazo? Quando eu falo de interrupção, o prazo flui com a causa interruptiva para e ele volta a contar tudo de novo. Então, as causas interruptivas aparecem no artigo 117, que não foi alterado, do Código Penal. Ana, vamos pro roubo? O roubo foi uma confusão. Uma confusão. Eu tenho, inclusive, um curso completo que eu vou lançar, segunda turma do pacote anticrime. Só que com relação ao roubo, é uma aula gigante, mas só para vocês terem uma noção, a confusão que o legislador fez com a arma branca é algo assim da gente chorar. Bom, muitos de vocês devem ter estudado o direito penal com a arma branca sendo majorante do roubo. Ela aparecia lá no 157, parágrafo 2º, inciso 1. No ano de 2018, foi revogado esse inciso 1. E quando colocou no parágrafo 2º-A, o legislador só colocou arma de fogo. Significou o quê? Que quando você está diante de uma arma branca, você teria apenas uma grave ameaça elementar do roubo. Então, a partir, salvo engano, de abril ou maio de 2018, roubo com emprego de arma branca era, e para todos os crimes, apenas elementar. O que é arma branca? É aquela que não produz disparos. Então, a gente teria como elementar do roubo o emprego da arma branca. Como isso era uma situação mais benéfica, todos aqueles que no passado foram processados, julgados, condenados, sentença condenatória transitada em julgado, até mesmo pelo roubo com a majorante, se beneficiariam disso. Pois bem, então a gente ficou, a partir daí, apenas majorando o roubo se o roubo fosse praticado com arma de fogo. Então, fatos praticados até maio de 2018, a majorante do roubo era só valeu, no caso, a majorante para arma de fogo. Então, a gente passa a ter os fatos praticados na arma branca, não incidiria a majorante, até 23 de janeiro de 2020. Então, a partir de 23 de janeiro de 2020, a arma branca voltou a majorar o roubo. E aí, ao invés de estar no parágrafo 2º, inciso 1, passou a estar no parágrafo 2º, inciso 7. Então, presta atenção no seguinte: a partir de 23 de janeiro de 2020, se eu tenho um roubo com arma branca, vai entrar a majorante do parágrafo 2º, inciso 7. Antes
a arma branca é apenas elementar no crime de roubo. Se o fato foi praticado a partir de a partir de maio de 2018, a majorante vai ser a do parágrafo 2º B, para arma de fogo. Então, a gente precisa tomar cuidado com essa questão do direito intertemporal aqui. Só que não bastou. A gente tem a questão que vai envolver o emprego da arma de uso restrito ou proibido. Então, ele traz no parágrafo 2º B que, se o roubo for praticado com o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, a pena é aplicada em dobro. Aqui piorou loucamente a situação do indivíduo. Por quê? Porque antes eu não tinha essa distinção da arma de uso restrito ou uso proibido. Ele apenas falava arma. Depois ele passou a falar arma de fogo. E o parágrafo 2º B, então, trouxe uma aplicação no dobro da pena, no caso da arma de fogo, de uso restrito ou proibido. Tá bem? Então, essa questão da arma, se você não colocar no papel e não desenhar isso, você erra. Cuidado com isso. No estelionato, a gente teve uma alteração na ação penal. O parágrafo 5º passou a tratar o estelionato, crime de ação penal pública condicionada à representação. Mas a ação penal é pública e incondicionada se a vítima for administração pública direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental, ou maior de 70 anos ou incapaz. Só que com relação a esse inciso 4, a gente tem um probleminha. Primeiro, por quê? Quando a gente fala da ação penal no estelionato, a gente sabe que o estelionato é um crime patrimonial. E como tal, eu tenho que aplicar as disposições gerais lá do artigo 181 e 182. Só que o 183, ele diz assim: não se aplica o disposto nos dois artigos anteriores. Ou seja, o 183 me diz que a ação penal no estelionato vai ser pública e incondicionada sempre, nos casos do crime ser cometido roubo, extorsão ou com emprego de grave ameaça ao estranho que participa do crime, nas hipóteses do 181 e do 182, e se o crime é praticado com pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. E agora? Então, eu entendo que a gente teve um problema de comunicação do legislador aqui no 171, parágrafo 5º, inciso 4, com o 183, inciso 3. Por quê? Porque o 183, inciso 3, ele diz que naquelas condições, então, se eu cometo um estelionato contra o meu pai, se o meu pai tem 68 anos, por exemplo, o 183 diz que a ação penal eu vou ser punida. E se eu cometo um estelionato contra a minha tia, que mora comigo, e ela tem 65 anos, eu não posso ter ação penal pública condicionada à representação. Porque apesar do 182 falar se o crime for cometido contra tio ou sobrinho com quem o agente coabita, ele fala que a ação penal é pública condicionada à representação. Mas o 183, inciso 3, diz que se a vítima tiver idade igual ou superior a 60, a ação penal é pública incondicionada. Aí vem o 171, parágrafo inciso 4, e me dá uma idade de 70 anos. Ana, eu vou deixar até um questionamento para você aí, porque a gente, como advogada, eu acredito que você tem a mesma posição que eu. Eu acho que a ação penal tem que ser pública e incondicionada se a vítima for maior de 60, para a gente fazer uma analogia em bonum partem. Eu não posso trabalhar com uma analogia em malum partem. Então, eu não poderia trabalhar, até porque a norma do 183, ela está valendo ainda. Então, até fica aí. E aí eu teria o quê? Então, para o furto, eu vou ter um tratamento diferente. Para o estelionato, não faria sentido no que eu entendo, tá? Então, Ana, fica aí até a provocaçãozinha de você de presente. Depende, amiga. Eu tô acusando ou tô defendendo? Ah, pois é.
Então, aí é que entra. É o que eu tô falando, nós duas como advogadas, a gente vai defender até a morte, né? Aparece aí, aparece aí. Nós duas como advogadas, nós vamos defender até a morte que o 183, inciso 3, está valendo. E que é ele que vai ser aplicado. Ou seja, nesse caso, a gente tem até a morte que a ação penal ela é pública, condicionada à representação, valendo até 70 anos. Agora, a gente tem que tomar maior cuidado com o que vai acontecer aí, né? Então a gente tem que ver, e foi o que você falou, depende de quem vai estar defendendo. É aquela colcha de retalhos, né, que a gente já está mais do que acostumada a ver com essas alterações em doses homeopáticas feitas pelo legislador no Código Penal e no Código de Processo Penal. Ele tá igual Michael Jackson, né? Deus me livre, que ele não venha puxar meu pé. Então a gente passa a ter aqui esse problema, né? Porque a ação penal pública condicionada à representação, para o réu, é muito melhor. É muito melhor que seja ação penal pública condicionada à representação por réu. Não tenha dúvida. Por quê? São 6 meses para representar, não representa, decai. Então, a ação penal pública condicionada à representação por réu é muito melhor. Então, é aquilo que a Ana falou. Depende de quem a gente vai defender. Bom, a gente vai ter, lá no âmbito da concussão, uma alteração na pena da concussão. Porque ela tinha uma pena de 2 a 8 anos. Era meio incompreensível. Por que o peculato tinha uma pena alta e a concussão não tinha, em que você tinha uma exigência de vantagem? Aí a gente passou a ter a concussão também com uma pena de 2 a 12 anos. Quando a gente fala do Estatuto do Desarmamento, passa a trazer uma alteração no artigo 16, parágrafo 2º, que ele passa a trazer que possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder. Então, ele vai trazer no artigo 16 para arma de fogo de uso proibido ou restrito. E ele diz assim: se as condutas descritas no caput, no parágrafo 1º, envolverem arma de fogo de uso proibido, a pena de reclusão de 4 a 12 anos. Então, repara que antes ele falava da arma de fogo de uso proibido ou restrito. Agora, a gente passa a ter no parágrafo 2º, mencionando a arma de fogo de uso proibido. Lá no 17 do Estatuto do Desarmamento, a gente passa a ter, quem incorre na mesma pena, quem vende, entrega arma de fogo, acessório ou munição sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis da conduta criminal pré-existente. O 18 fez a mesma operação. E o 20 passou a trazer o seguinte: nos crimes previstos no 14, 15, 16, 17 e 18, um aumento da metade se o crime for praticado por integrante de órgãos e empresas do artigo 6º, 7º e 8º, ou se o agente for reincidente específico em crimes dessa natureza. Aí a gente passa a ter aqui o que dispõe a alteração, aumentando a pena da metade para esses casos. Lá na lei de drogas, a gente tem também uma questão que vai envolver o agente policial disfarçado, se presentes elementos probatórios razoáveis de conduta pré-existente. Então, eu tenho uma punição específica no 33, parágrafo 1º, inciso 4, se eu estiver diante do sujeito ativo sendo um agente policial disfarçado. A lei de crimes hediondos passou a incluir um homicídio que não existe no rol dos crimes hediondos. É o inciso 8. Na verdade, esse crime era para ter sido, essa qualificadora era para ter sido incluída no pacote, porém, o legislador vetou o inciso 8 e esqueceu de tirar esse daí no inciso 8, no artigo 1º, inciso 1. O inciso 2 incluir algumas modalidades de roubo, como crimes hediondos. Antigamente, a gente só tinha
o latrocínio como sendo crime considerado hediondo. E agora eu tenho o roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima, o roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo ou arma de fogo de uso proibido ou restrito. Então, repara que o roubo circunstanciado por arma, usou a arma de fogo no roubo, eu entro como crime hediondo, se o fato foi praticado a partir de 23 de janeiro de 2020, qualificado pelo resultado lesão grave ou morte. O latrocínio continuou, mas incluiu-se também a questão do roubo qualificado pela lesão grave. Extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrendo lesão grave ou morte. Finalmente, né? Porque a gente não tinha o sequestro relâmpago como sendo crime hediondo. Então é uma coisa muito esquisita. Porque a extorsão com resultado morte era crime hediondo, mas a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima se causasse morte, não era hediondo. Era muito esquisito isso. E esse equívoco foi corrigido. E olha que loucura, gente. Furto qualificado pelo emprego de explosivo, o artefato análogo que cause perigo comum. O furto qualificado pelo emprego de explosivo, então o cara quer furtar um caixa eletrônico. Ele explode o caixa eletrônico. O crime é hediondo. Só que a gente tem uma figura de roubo que também é um roubo com emprego de explosivo. E não é hediondo. Então, dica pro bandido. Meu amigo, ao invés de você explodir o caixa, rende o vigia antes para você poder explodir o caixa. Porque senão o seu crime vai ser hediondo. Olha que loucura. Aí o parágrafo 2º incluiu também como hediondos o genocídio, que já era, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, do artigo 16. Então, agora, a gente passa a ter um novo problema. Por quê? Porque posse ou porte ilegal de arma de fogo, antigamente, tanto de uso proibido ou restrito, eram hediondos. Agora é só o proibido. O restrito não está aqui, não. 3. Comércio ilegal de arma de fogo. O tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição. E a organização criminosa quando direcionada para a prática de crime hediondo ou equiparado. Então, a gente passa a trazer no rol dos crimes hediondos uma série de novos crimes que anteriormente não havia. E olha que engraçado, o inciso 5, ele fala da organização criminosa direcionada à prática de crime hediondo equiparado, mas não fala da associação. Então é o seguinte, minha filha, se você quiser praticar um crime hediondo equiparado, só se une a 3 e não monta uma estrutura organizacional. Faz algo mais ou menos que não demonstre essa estrutura. Faz uma associação, porque a associação basta no mínimo de 3 pessoas e pronto. Tá? Então, é estranho, porque se ele quis incluir a organização, ele deveria ter incluído a associação também. Quanto à progressão de regimes, o bicho pegou aqui. E quem quiser assistir a aula completa disso, no meu canal do YouTube, tá gratuito toda a aula da progressão antes e depois, fazendo todo o histórico relativo à progressão. Então, antes do pacote, a gente tinha só 4 formas de progressão. Ou seja, 1/8 da pena, no caso da gestante, mãe ou responsável por crianças ou pessoa com deficiência. Se o crime tivesse sido cometido sem violência ou ameaça à pessoa, se o indivíduo não tivesse cometido crime contra o seu filho ou dependente, a pessoa primária, bom comportamento carcerário e não ter integrado organização criminosa. Primeira situação, 1/8 da pena. Segunda situação, 1/6 da pena se o crime não fosse hediondo. Ou hediondos praticados até 28 de março de 2007. 2/5 da pena, no caso do crime hediondo ou equiparado, e 3/5 se o indivíduo fosse reincidente em crimes hediondos ou equiparados. Essa era a minha regra.
Então, veja que eram 4 hipóteses apenas de progressão. Ana, mostra aí para o povo cair duro. Olha o que aconteceu. O artigo 112 foi alterado e passou a prever 8 formas, 8 não, porque a gente ainda tem a 9ª forma no caso da mulher gestante, que nesse caso não mudou. Mas a gente passa a ter de 4 para 9 formas de progressão. Então, eu não sei se vocês vão deixar esses slides aí, por mim pode deixar, para o pessoal ter acesso a essa tabela dessa alteração. E quanto à progressão, foi o que eu falei, não tem como a gente ficar falando, porque senão aqui eu tomo todo o tempo da Ana Paula para falar. Mas eu quero falar com relação a uma questão que proibiu a concessão do livramento condicional em certos crimes. Então, ele diz que vai ser vedada a concessão do livramento condicional quando houver a prática de crime hediondo ou equiparado com o resultado morte, ou se ele for reincidente em crime hediondo ou equiparado com o resultado morte. E a gente já viu que foi declarado inconstitucional todas as vezes que se levou em consideração a gravidade abstrata de um crime para vedar o livramento condicional. Isso aconteceu na Lei de Armas. Então, a Lei de Armas trazia um artigo que vedava a concessão de livramento condicional. Só que a gente passa a verificar aqui que eu não posso vedar o livramento em hipóteses em que ele vai preencher requisitos. Então, para mim, a gente passa a ter aqui uma hipótese em que, na minha cabeça, essa vedação de livramento ela não é correta, tá? Então, eu acho que o livramento condicional ele vai fazer parte da progressão. O livramento condicional ele faz parte da progressão de regimes. Ele é importante para o sistema progressivo, para a ressocialização desse indivíduo. Então, para mim, essa vedação ao livramento condicional, para mim, ela não é pertinente. Quando a gente tem também a hipótese, tanto o parágrafo 1º, eu não sei por que ele trouxe assim, ó, em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de sustentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor de estabelecimento, respeitadas as normas que vedam progressão. Quantas vezes a gente já viu e a gente teve um exemplo de que a vedação à progressão é inconstitucional. Já aconteceu com a lei de crimes hediondos. Eu não posso vedar a progressão de regime. Por quê? Porque o nosso sistema é o progressivo. Ele vai visar a ressocialização do indivíduo. O parágrafo 2º traz, obviamente, a necessidade de motivação da decisão do juiz. O parágrafo 5º, ele traz o que já existia como jurisprudência. Não se considera hediondo ou equiparado o tráfico privilegiado. E o cometimento de falta grave na execução da pena interrompe o prazo para a obtenção da progressão. Súmula 534 já falava isso. Tá certo? Bom, com isso, acho que eu, dentro da minha horinha, esse finalzinho eu acabei dando uma acelerada, mas porque eu tenho essa aula completa lá no meu canal do YouTube sobre progressão crime, porque aí, minha filha, dá mais de 1 hora, né, gente? Então, acho que é importante também, vou deixar a Ana Paula falar, e eu acho que vou fazer agora uma análise quanto ao pacote. De um modo geral, achei bom. E aí, Ana, se você puder abrir, acho que a gente pode até falar um pouquinho sobre isso. Eu não sei quanto ao que você pensa, mas eu acho que de um modo geral, apesar de alguns defeitinhos, tipo essa história do roubo, do furto, essa questão da ação do estelionato tá confusa, eu acho que, no geral, o pacote foi interessante. O que você acha? Bom, a minha opinião é que o pacote de crime, ele teve uma ótima intenção, mas de boas intenções o inferno está cheio. Eu, particularmente, Claudinha, não vi muita vantagem nessas alterações. Lógico, você fez ponderações aí a respeito de várias questões, por exemplo, a concussão resolveu
algo que gerava um certo desconforto, né? Você vê a pena da concussão e a da corrupção tendo aquela discrepância, e agora isso foi, né, solucionado. Corrigido. Isso. A gente tem a questão da arma de fogo, aquela confusão toda, muda, vai, não vai, arma, muda um bota-casaco, tira-casaco. Oi? Não te ouvi. Tira-casaco na questão da arma. É um bota-casaco, tira-casaco, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que a ideia é interessante. O nome em si já me incomoda. Pacote anticrime. Como se a gente não tivesse leis penais buscando a redução da criminalidade. Concordo. A lei penal ela existe para isso, para a gente poder ter a questão da prevenção, tendo em vista que a privação da liberdade é a regra, a sanção penal é a mais drástica de todas as sanções dos outros ramos do direito. Então, nesse ponto, o nome dado, a nomenclatura dada à lei, para mim já foi um equívoco, porque anticrime, para mim, parece que quando fala pacote anticrime, parece que agora vai ficar tudo maravilhoso, tudo vai dar certo, nós vamos ter um país isento de violência praticamente zero, porque a gente sabe que na prática isso não vai acontecer. Em relação às questões processuais, Cláudia, a gente teve muitas mudanças no Código de Processo Penal e, particularmente, em relação ao CPP, eu gostei do que eu vi. A gente tem hoje, você mesmo colocou isso no início da sua explanação, que a gente tem hoje umas alterações pelo pacote no Código de Processo Penal, que vai, e no próprio Código Penal, que vai trazer à tona a questão do sistema acusatório, né? A inércia da jurisdição, os princípios que norteiam... Eu não estou conseguindo ouvir. Você não está me ouvindo? Você não está me ouvindo, Cláudia? Cláudia, eu tirei a minha imagem. Vê se agora você consegue me ouvir. Cláudia, você consegue me ouvir agora? Eu tirei a minha imagem. Acho que teve um probleminha ali na conexão com a Cláudia, se bem que eu estou vendo que ela está online ainda. Não estou conseguindo ouvir mais. Você está conseguindo me ver? E agora? Consegui me ouvir? Cláudia, você consegue me ouvir? Cláudia, você está conseguindo me ouvir? A Cláudia disse que não está conseguindo me ouvir mais. Não sei se os demais presentes conseguem me ouvir. Eu vou tirar a imagem para ver se melhora o áudio. Daniele disse que está me ouvindo e me vendo bem. Pelo feedback. Rebeca também disse que está me ouvindo. Lorena, Elton, ótimo. Pelo visto, todo mundo está me ouvindo aí. Eu vou pedir só para vocês não dispararem tanto o chat, para ver se a gente não tem nenhum tipo de interferência. Tá ok? Para a gente dar um tempinho do chat. Quando acabar, a gente vai para o chat, tirar dúvidas, etc. Acho que a Cláudia Serpa teve um probleminha aí de conexão, mas ela já está voltando. Então, vamos continuar. O que acontece? As alterações no CPP, muita gente achou que as alterações viriam para tornar mais severo o procedimento quando se trata de
autor de crime. Daniele, se você estiver me ouvindo, pode bloquear o chat um pouquinho, por favor? Daniele, você está me ouvindo? Obrigado, Daniele, porque eu acho que isso pode estar interferindo de alguma forma e acho que se a gente desligar o chat melhora um pouquinho. Daniele, qualquer interferência no áudio ou na imagem, você me avisa, por gentileza. Bom, o que acontece? O pacote anticrime, quando alterou o CPP, o próprio nome, pacote anticrime, veio com essa roupagem de, vamos pegar pesado com os criminosos, criminoso não tem vez no nosso país, vamos trazer penas mais graves, vamos tornar vários crimes hediondos, vamos dificultar os procedimentos, vamos aniquilar contraditório e ampla defesa, bandido bom, bandido morto, indúbio pau no réu, enfim. Quando, na verdade, em relação ao Código de Processo Penal, essas alterações foram extremamente garantistas. Hoje nós temos um CPP muito mais constitucional do que nós tínhamos antes do pacote anticrime. A primeira alteração que me chamou a atenção, e acredito que tenha chamado a atenção de todos vocês, foi a criação do chamado juízo de garantias. Isso, para mim, foi um ganho ao princípio da imparcialidade. Isso, para mim, foi um ganho ao sistema acusatório, mas a gente sabe que, por enquanto, está suspensa a aplicação do princípio ou do juiz de garantias. Mas a ideia é exatamente tornar o juiz da causa o mais equidistante possível da parte pré-processual, da parte investigatória, da parte do inquérito policial. A gente não tem como não ter um juiz atuante nessa fase pré-processual, porque a gente precisa de autorização judicial para vários atos investigatórios. Por exemplo, mandados de busca e apreensão, decretação de prisão temporária ou preventiva, sequestro de bens. Então, durante a fase pré-processual, durante essa fase inquisitória, é indispensável a atuação de um juiz. O problema é que hoje, o juiz que atua nessa fase pré-processual, ele fica prevento para ser o juiz da causa, para ser o juiz que vai proferir a sentença. E vamos combinar que se ele não ficou equidistante das investigações, ele se contaminou. E a probabilidade de ele fazer pré-julgamentos é imensa. Então, em razão disso, o juiz de garantias, que vem exatamente para a gente separar o juiz que vai atuar nessa fase pré-processual do juiz que vai atuar na fase processual, é um ganho imenso para tentar garantir a imparcialidade. Além do juiz, eu vou acelerar um pouquinho, porque a gente tem minutos para encerrar essa palestra de hoje. A segunda alteração foi em relação ao arquivamento do inquérito policial. Para mim, também foi um ganho ao processo penal constitucional, ao processo penal adotando efetivamente o sistema acusatório. Essa questão do arquivamento do inquérito sempre me incomodou, e eu acho que incomodou todos os operadores do direito. Em que sentido? Antes da entrada em vigor do pacote, no dia 23 de janeiro do corrente ano, ou seja, 2020, o inquérito policial, para ser arquivado, era feito um pedido do Ministério Público, do promotor natural, ao juiz, esse arquivamento. Então, se o juiz concordasse com o arquivamento, o inquérito estava arquivado e só poderia ser desarquivado mediante provas novas. O juiz ali funcionava como um fiscal do princípio da obrigatoriedade. Quando o Ministério Público pedia o arquivamento, o juiz ele tinha ali a função de verificar se realmente não havia indícios de autoria e se não havia materialidade para a denúncia. Se o juiz não concordasse com o Ministério Público, o artigo 28, a antiga redação do artigo 28 do CPP, determinava que
controvérsia entre o Ministério, o promotor natural e o juiz fosse dirimida pelo chefe do parquê, pelo PGJ, pelo PGR, e aí este sim daria a última palavra, se determinasse o arquivamento estava arquivado, se não, ele mesmo oferecia denúncia ou designado um outro promotor de justiça para fazê-lo em razão do princípio da autonomia funcional. Pois bem, o que mudou? Agora o arquivamento ele fica dentro do Ministério Público. É o próprio promotor natural que, de certa forma, em relação ao princípio da oportunidade, vai decidir se vai oferecer denúncia ou não. E aí, se ele entender que não há indício de autoria ou que não está comprovada a existência do crime, vai arquivar. Lógico que essa decisão de arquivamento ela vai passar por uma reanálise obrigatória. A lei não deixa claro a quem caberia essa reanálise, mas a doutrina já está seguindo o caminho de aplicar, por analogia, o Código Penal Eleitoral e o Código de Processo Penal Militar, que determina que seria o chefe do Ministério Público, no caso, continuará sendo o Procurador de Justiça no âmbito estadual. E se a vítima, intimada da decisão de arquivamento, perdão, a professora Litiane fez uma colocação ali no chat e eu me distraí. Litiane, você quer falar alguma coisa? Quer abrir o microfone para falar com os alunos, alguma coisa? Fique à vontade, tá? Bom, voltando então. O artigo 28, que trata do arquivamento, a Litiane vai vir no final falar com vocês, tá? Fiquem aí, porque a Litiane quer dar uma palavrinha com vocês antes da gente encerrar a palestra de hoje. Litiane é nossa coordenadora geral do curso de Direito da Unigran Rio. Então, o que acontece? Essa mudança faz com que o arquivamento fique dentro do Ministério Público, sem envolver o juiz. Ainda que tivesse que envolver o juiz, esse juiz teria que ser o juiz de garantias, exatamente para não contaminar, para não gerar uma possível parcialidade do juiz da causa. Mas não há mais necessidade da intervenção do judiciário nesta decisão de arquivamento. O que acontece aqui hoje o arquivamento fica dentro do Ministério Público. Inclusive, se a vítima discordar do arquivamento por algum motivo, ela tem como recorrer a um órgão específico dentro do Ministério Público. Estão discutindo, inclusive, quem seria esse órgão. Hoje, por exemplo, se eu tivesse que buscar a revisão de uma determinação de arquivamento, eu iria peticionar, uma advogada da vítima, eu iria peticionar para o chefe do Ministério Público. Apesar da lei não trazer especificamente essa determinação, hoje a gente não tem, na lei orgânica do Ministério Público Estadual, esta previsão. Temos no da União, a gente pode até usar por analogia, que seria um colegiado dentro do Ministério Público, ou o próprio chefe do parquê, que seria o PGR ou o PGJ, no caso estadual e no caso federal. Uma outra mudança que eu acho que não foi bem uma mudança, foi uma novidade trazida pelo CPP, foi o chamado ANPP, Acordo de Não Persecução Penal. Esse acordo de não persecução penal, na verdade, não é bem uma novidade. Vamos combinar que desde 1995 nós temos um instituto chamado transação penal, lá para as infrações de menor potencial ofensivo, na Lei 9.099 de 95, especificamente no artigo 76. Então, a transação penal já existe desde a década de 90, e ele nada mais é do que um acordo de não persecução penal. Isso para mim está claro. O ANPP, então, enquanto uma novidade no sentido de possibilitar uma mitigação ao princípio da obrigatoriedade, uma possibilidade do Ministério Público fazer um acordo com o acusado para não oferecer a denúncia, isso já existe desde 1995 para as infrações de menor potencial ofensivo. O que aconteceu agora? Agora houve uma ampliação dessa possibilidade, deram um nome mais pomposo, Acordo de Não Persecução Penal,
porque poderiam ter chamado de transação penal plus ou power, mas, enfim, deram essa nomenclatura, NPP, e, efetivamente, nada mais é do que a transação penal, só que agora sendo possível para infrações de médio potencial ofensivo e não só para infrações de pequeno potencial ofensivo. Mas se você observar as alterações no CPP, lá no 28A, que trata do ANPP, você vai ver que é muito, mas muito semelhante à transação penal dos juizados especiais criminais. Nós tivemos uma alteração importante também para esse processo penal mais garantista, que é em relação às provas ilícitas, que o CPP já determinava o seu desentreamento dos autos, quando o juiz batia o martelo e dizia, essa prova foi obtida por um meio ilícito, essas provas eram desentranhadas dos autos, mas o juiz já tinha lido, já tinha, quer dizer que foi ele, né? Estou olhando aqui para os autos do processo. Mas é ilícita. Vou ter que desentranhar, não posso fundamentar a minha decisão com base nessa prova ilícita, mas ela está aqui na cabecinha do juiz. Isso era muito ruim. Então, o que o CPP, alterado pelo pacote, traz de novidade em relação à prova ilícita? Juiz, se foi você que determinou o desentranhamento da prova ilícita dos autos, você não vai mais poder proferir a decisão. Ele passa a ter uma causa de impedimento de prosseguir na ação penal. Vai ter que vir um outro juiz para estudar o processo e proferir a decisão, só que, olha só, esse outro juiz agora não leu aquele documento, não participou da decisão se a prova era lícita ou não. Não teve acesso às informações daquela prova. Isso, para mim, é um ganho incrível para o sistema acusatório, para o princípio da imparcialidade e para fechar as alterações nas prisões cautelares. O que a professora Cláudia Serpa começou a explanação dela dizendo sobre, agora, a impossibilidade do juiz decretar a prisão preventiva de ofício. Antes do início da ação penal, na fase pré-processual, isso já era pacífico. O juiz não pode agir de ofício na fase inquisitorial. Mas quando se dava início à ação penal, a gente ainda tem, e tinha ainda, e tem, resquício do sistema inquisitório. O juiz atuando de ofício, mesmo a gente sabendo do princípio da inércia. Mas olha só, tudo bem, quer agir de ofício? A lei autoriza? Maravilha. Mas para quê? Para buscar a verdade. Então, em prevalência, né, para a gente ali glorificar, materializar a busca pela verdade, que alguns falam verdade real, eu particularmente prefiro dizer verdade processual, vale a pena a gente mitigar o princípio da inércia e o juiz agir de ofício. Então, ele pode pedir produção de provas, determinar que sejam produzidas provas que não tenham sido requeridas pelas partes. Agir de ofício sempre buscando a verdade. Mas na decretação da prisão preventiva, isso não fazia o menor sentido. Quando o juiz decreta a prisão preventiva de ofício, ele o faz não buscando a verdade, porque ele não vai observar mérito quando decretar a prisão preventiva. Então, antes não podia, na pré-processual, por causa do princípio da inércia, mas depois que iniciava a ação penal, o nosso CPP, com resquício lá da década de 30, com resquício do sistema inquisitório, dizia, olha, juiz, você pode, iniciada a ação penal, decretar a prisão preventiva ex officio, de ofício. Vem agora o pacote anticrime e diz, de jeito nenhum. A partir de agora, 23 de janeiro de 2020, você, juiz, não pode mais decretar prisão preventiva de ofício. Você só vai poder decretar se o Ministério Público, se o querelante, enfim, se o assistente de acusação, se alguém requerer. E mais, juiz, não vem fundamentando sua decisão com copia e cola, não. A copia e cola o parecer do MP e
vou parafrasear um pouquinho, vai ser essa minha fundamentação para decretar prisão preventiva. Não funciona. Não é assim mais, juiz. Agora você vai ter que fundamentar, não pode simplesmente colocar na sua decisão letra da lei, copia e cola de lei, copia e cola de parecer, ou requerimento e etc. Alguém pediu aí para eu colocar a Cláudia novamente como moderadora para poder abrir o microfone. Eu vou pedir para a Daniele fazer isso, por gentileza, Daniele. Você faria essa gentileza, a professora Cláudia Serpa, colocá-la novamente como moderadora? Litinha já botou, Dani? Obrigada, amor. Botou. Valeu, querida. Beijo. Cláudia. Bom ouvir sua voz. Bom, então quer dizer que agora o juiz não pode decretar de ofício a fundamentação para a decretação de uma prisão preventiva, não pode ser um simples copia e cola do parecer do Ministério Público ou letra da lei. Sim, lindo, perfeito, maravilhoso. Na prática, senhores, eu, de janeiro até agora, como advogada criminalista, já impetrei alguns habeas corpus pedindo para relaxar prisões preventivas que foram decretadas de ofício pelo juiz. Já pedi revogação de prisão preventiva e até relaxamento mesmo, por ausência de fundamentação conforme novo CPP. Bom, estou aguardando as decisões. Com o isolamento que nós estamos vivendo, com o recesso forense em razão do Covid-19, está tudo suspenso, a gente não tem ainda algumas decisões. Apesar de que o Tribunal de Justiça, o processo eletrônico, ele poderia, pelo menos, analisar o meu pedido liminar, mas até agora isso não foi feito. Mas eu pedi, e é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que provocar cada vez mais o judiciário a começar a fazer valer o pacote anticrime. O que eu tenho visto também são alguns juízes revendo as suas decisões de ofício, trazendo uma fundamentação mais robusta, com receio de elas serem derrubadas por força das alterações no CPP em razão da fundamentação da prisão cautelar e por conta do princípio da legalidade da prisão. Bom, já que a gente falou sobre essa questão de retroagir, que a Cláudia ponderou tão bem quando falou das alterações no Código Penal, para eu fechar a minha palavra de hoje, vocês, nossa palavra de hoje, me senti agora uma pastora de igreja evangélica, nada contra, muito pelo contrário, mas me senti como tal. Bom, para a gente encerrar a minha fala na palestra de hoje, essas mudanças retroagem ou aplica-se o princípio do tempus regi actum? A gente sabe que quando as mudanças processuais penais são mudanças de natureza híbrida, a gente tem a aplicação dos princípios norteadores da lei penal no tempo. Retroatividade, da lei mais benéfica, e retroatividade como regra. E eu não tenho dúvida que essas mudanças no pacote anticrime, algumas delas, para não dizer todas, têm natureza híbrida. São normas de natureza mista, tanto penais quanto processuais penais. Portanto, entendo que, e aí fique à vontade para discordar, que essas mudanças devem sim retroagir para beneficiar. Por exemplo, o Acordo de Não Persecução Penal, o ANPP. Eu entendo que o ANPP tem que ser aplicado para processos já em curso. O ANPP, obviamente, ele, a partir de agora, ele vai ser aplicado para inquéritos policiais, para ações ainda não iniciadas, na fase pré-processual. Exatamente quando quando o Ministério Público recebe as peças de informação e verifica ali que está tudo para oferecer denúncia, mas o acusado, o indiciado, ele preenche os requisitos do ANPP, do Acordo de Não Persecução Penal, então ele tem que parar tudo e oferecer. Resumindo, se não for caso de arquivamento, antes de oferecer denúncia, oferece o ANPP, desde, obviamente, que o acusado, que o indiciado, preenche os requisitos do artigo 28A. O problema é que quando a lei veio em 23 de janeiro de 2020, quando ela entrou em vigor, ela é de dezembro, só entrou em vigor agora, dia 23 de janeiro de 2020. Ela
já tinha muita gente denunciado, inclusive eu tenho vários clientes nesse sentido, que preenche os requisitos do 28A. Agora, não tem com o agir de ofício do Ministério Público. Eu tenho percebido na prática forense, nesse pouco tempo, de janeiro até a gente entrar em recesso por conta da Covid, o que eu tenho visto é o MP não vai agir de ofício, não vai oferecer o ANPP para os processos que já estão em curso. Eles estão fazendo vista grossa, efetivamente, estão fingindo que não estão vendo e deixando os advogados requererem. E aí, quando o advogado requer, ele vai lá e oferece numa boa, desde que o denunciado preencha os requisitos do ANPP, porque eles estão entendendo que esta norma é uma norma de natureza mista, híbrida, e que, portanto, tem que retroagir para beneficiar os denunciados, os réus, os querelados, né? Porque até na ação penal privada, a gente vai ter a possibilidade do ANPP, assim como a gente tem a transação penal lá nas infrações de menor potencial ofensivo, quando a ação penal é de natureza privada. Bom, eu acho que eu consegui abordar os aspectos principais, as alterações principais, as questões práticas do pacote anticrime. Vou pedir para a professora Cláudia Serpa abrir o microfone, aparecer também para todos nós. Vou pedir, por gentileza, para a nossa coordenadora geral do curso de Direito, professora Litiane, também para dar o ar da graça, abrir o microfone para a gente poder se despedir. Ana, a Cláudia já estou vendo ali. Fazer uma consideração. Eu adorei essa alteração, eu adorei a determinação da fundamentação decente dos juízes. Né? Depende de você, meu filho. Verdade. Vai funcionar na prática, Cláudia? É uma incógnita, tá? O que a gente via de Ctrl+C e Ctrl+V não era mole, não. Não, e vai continuar vendo, até porque dizer que é crime de abuso de autoridade por conta da nova lei de abuso, isso é uma utopia. Porque a gente não vai ver juízes condenados por abuso de autoridade, gente. Isso é uma verdade. A gente não vai ver. Não vai. Não vai mesmo. Com certeza. A professora Litiane já apareceu aí. Já viu o rostinho dela. Saudades de você, Litiane. A gente se fala pelas redes sociais, a gente se fala pelo WhatsApp, a gente se liga. É engraçado como as pessoas começaram a se telefonar depois do isolamento e não ficar só pelo WhatsApp. Não sei se você percebeu isso, Cláudia, mas eu comecei a receber telefonema. Eu nem sabia que o meu telefone recebia ligação no meu celular. Fiquei chocada. Quando eu vi o som dele tocando, eu nem me dei conta. Ele tocando, que barulho é esse? De onde vem esse som? Depois é que eu fui perceber que era o celular que estava tocando, de tanto que a gente não se fala mais, que a gente não se liga mais. Essa que é a verdade. Verdade. Eu tenho usado muito os vídeos, né, do Zoom. Eu tenho usado o Zoom. É um aplicativo muito bom. Muita gente está usando e a gente também está usando. A gente também está usando, inclusive, para fazer mentoria. Eu tenho feito Nós fizemos colegiado, né, escola particular. Nós fizemos colegiado curso pelo Zoom. Estou tendo reunião pelo Collaborate, pelo Meet. Eu tenho falado mais com representante de turma na última semana do que eu já falei em toda a minha vida de coordenação. Todos estão cadastrados no meu WhatsApp. Aí, às vezes, alguém me liga e fala assim, professora, eu posso dar seu telefone? Eu falei, meu amor, ele já está no domínio público. Fique muito à vontade. Bom, e ainda entra a família, às vezes, falando o seguinte, vamos começar a fazer chamadas de vídeo? Aí eu falo, chamada de vídeo não. Porque eu acho que tem sido a realidade de trabalho, de home office de todos nós. É uma situação atípica. Nós na verdade, eu já estava usando, né? Porque eu faço turminhas de mentoria, às vezes eu faço aula particular, então eu já usava bastante, né? Então, às vezes, o pessoal, muita gente da Emerge me pedia e tudo. Então, eu dou aula já via Zoom há um tempinho. Mas Litiane, agora... Litiane, eu estou vendo, desculpa te interromper, eu estou vendo vários alunos levantando a mão
porque devem querer fazer alguma pergunta. Mas olha só, nós temos aqui online mais de 200 pessoas. Vai ficar humanamente impossível a gente abrir o microfone para 200 pessoas, ainda que uma ou outra queira perguntar, mas acaba que todo mundo vai abrir o microfone e aí vai ser uma loucura. Então, Litiane, eu vou dizer o seguinte, os alunos que quiserem procurar a professora Cláudia ou a professora Ana Paula para fazer alguma colocação ou tirar alguma dúvida, pode buscar a gente no direct do Instagram. O nosso Instagram está aí na tela, no slide, @prof. Ana Paula Lopes e @professora Cláudia Serpa. Vai lá no direct, coloca a sua dúvida, a gente vai responder, né, Cláudia, na medida do possível. Sim, claro, tem um pouquinho de paciência, mas a gente vai responder todo mundo. Pode deixar. Não, eu respondo todo mundo. Isso daí é sem sombra de dúvida. Sempre fiz isso. Sempre fizemos, né, Ana? Todas as nossas parcerias. Isso a gente tem nunca aluno deixou perguntando sobre as horas. Tiane, você pode falar um pouquinho sobre a questão das horas, por favor? Sim, claro. Vamos lá. A gente abriu um link e o aluno que entrou, o telefone dele, o computador está configurado pelo Gmail da instituição, o e-mail da instituição, ele conseguiu abrir o link. Aquele que não estava teve o acesso negado. Isso não quer dizer que esse aluno vai deixar de ter horas de atividade complementar. Então, vamos lá. Quando vocês entram na plataforma, a Blackboard ela faz um relatório, um registro de quanto tempo o aluno ficou, quantas vezes ele entrou. Então, se a gente não conseguir o relatório somente pelo link, podem ficar tranquilos. Eu encaminhei mensagem ao longo, fiquei com o WhatsApp e a palestra aberta e respondendo os representantes de turma, que também foram meus ajudantes nessa hora, mandando mensagem para os alunos, sem nenhum problema, ok? Outra coisa, essa palestra está sendo gravada, então vai ser enviado o link para todos os alunos do curso. Agora, meninas, eu vou fazer um comentário aqui, eu quero agradecê-las. A Cláudia foi minha colega de mestrado, é uma honra tê-la aqui, Cláudia. Você falou que eu sou boa aluna, você era brilhante e continua sendo brilhante. Então, é um prazer tê-la aqui. Ana Paula, eu falo para ela que ela foi um ganho excepcional na Unigran Rio. E o que eu tiro desse evento que em 5 minutos lotou é que nós precisamos repetir essa dobradinha. Então, fica o convite para que a gente faça um novo encontro online. Dessa vez, nós vamos tentar pelo YouTube, aumentando o número de vagas. E gratidão a todos os alunos pela participação do início ao fim da palestra. Vou pedir a vocês que direcionem aos professores pelo Instagram as dúvidas e eu continuo atendendo pelo telefone que já está no domínio público e pelo e-mail litiane.mota@unigranrio.edu.br. Vou falar a última frase. Senhores, vamos vencer essa pandemia. Vamos juntos. Vamos encerrar o semestre com estrelinhas, com certeza. Meninas, gratidão. Vou dar a fala para vocês duas. A honra foi toda nossa. Muito obrigada. Bom, eu queria agradecer a oportunidade. Eu fiquei muito triste quando, em razão do isolamento, as palestras foram canceladas. Inclusive, essa palestra com a professora Cláudia Serpa teria sido ministrada na quarta-feira agora, que passou, anteontem, e não pôde por motivos óbvios. E aí, quando eu conversei com a Litiane, a gente, juntas, definimos que seria uma ideia interessante tentar fazer essa palestra online, eu fiquei muito feliz. A Cláudia é uma amiga de vida, é uma parceira, é uma irmã. Nós temos vários projetos juntos, inclusive ela também tem vários projetos dela maravilhosos. Quem quiser e puder seguir no Instagram para acompanhar, porque ela é incrível, ela é uma empreendedora, ela é uma mulher danada, muito orgulho de ser amiga dela e agradecer a disponibilidade, porque quando eu conversei com ela, eu falei, Cláudia, você topa? Ela topa na hora, não quis nem saber qual seria a hora, qual seria o dia. Ela falou, Ana, topo com certeza. Infelizmente, a gente não pôde colocar mais do que 250 pessoas, hoje chegou a 260,
mas isso foi uma experiência positiva. Agora a Litiane já vai ter outras ferramentas para a gente fazer outras palestras, podendo contribuir ainda mais, com um coro ainda maior. Mas eu e a Cláudia, a gente deve fazer semana que vem uma live pelo Instagram dela ou pelo meu Instagram, possivelmente pelo Instagram dela, para a gente poder abordar um pouco mais sobre o pacote anticrime, falar o que a gente falou aqui, falar outras coisas também, tá bom? E teremos muitas palestras, com certeza, a partir de agora, online, pelo portal da Unigran Rio. Muito obrigado, Litiane. Você sabe o que eu penso e o que eu sinto por você. Eu vou deixar isso aqui claro, que você é uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci na minha vida. Você é uma pessoa que... Você é uma mulher incrível, você é uma incrível, você é uma esposa incrível, você é uma coordenadora geral de um curso como ninguém, tá bom? Que Deus te abençoe, te proteja, que você continue sempre do jeitinho que você é. Eu não ia falar, não, mas depois disso, vamos lá, é recíproco. Eu estou passando, acho que nós estamos todos num momento muito emotivo. E eu acho que ninguém é perfeito, a gente tem limitações, mas eu acho que o curso está acima de qualquer uma delas. E ver o curso no novo patamar, numa nova era, com a ajuda de todos os alunos, de todos os professores, colocar um curso numa plataforma em uma semana, com a ajuda de todos, sabendo que nós, da Unigran Rio, entramos à frente de muitas das universidades. Começamos o curso, a prática simulada, e na mesma semana com palestras para atender àquilo que o aluno, na verdade, precisa. Meninas, gratidão por estarem juntas nesse momento. Só isso que eu tenho a falar. A recíproca, a admiração a vocês, eu falo da mesma forma. Parabéns a todas as duas, uma salva de palmas para vocês, tá? Sintam-se aplaudidas de pé. Bom, Litiane, eu queria também... agradecer. Claudinha, desculpa, só uma coisinha, dizer para os meus alunos que eu amo vocês, de verdade. Vocês são a minha cachaça, sem vocês não dá. Vocês são a minha alegria, eu preciso trocar essa energia com vocês, alunos, e poder estar online, ao vivo, durante as aulas, com os meus alunos, não tem preço. Eu agradeço de verdade a Unigran Rio. Eu não sei como é que ia ficar minha cabeça sem poder ter esse contato, ainda que online, com os meus alunos que eu amo tanto, tá bom? Amo muito vocês. Muito obrigado, Cláudia. A palavra é toda sua. Eu queria agradecer, assim vocês me fazem chorar, Ana. Você sabe tudo que eu tenho com relação a você, irmãs de alma, sabe? Aquela coisa assim que você sabe que você vai ter um encontro nessa vida com algumas pessoas e você é uma delas. Você sabe disso? Você entrou na minha vida num momento muito delicado e, enfim, todos os emotivos. Litiane, você é uma fofa. Na época do mestrado foi muito, muito legal aquele momento. A nossa turma era uma turma muito boa. Enfim, só tenho a agradecer estar aqui com vocês, nessa energia maravilhosa e com esses alunos super interessados, porque não é mole não, gente. São 2 horas com a gente aqui e falando e conteúdo e a sala lotada. Então, convite aceito para o online e, se Deus quiser, um presencial aí para a gente poder se abraçar, porque tá todo mundo morrendo de saudade disso mesmo, né? Beijo para vocês. E, para quem não sabe, eu tenho vários projetos com a Ana, como ela falou, e eu tenho meus projetos também no Instagram. Qualquer coisa, só me chamar no direct, que eu respondo com o maior carinho. Se a Ana ama vocês, eu também amo. Beijo para vocês. Pessoal, muito obrigada. Eu vou encerrar a sessão. Professora Litiane, quer fazer mais alguma colocação?